Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quantos conhecem essa oração decoradamente? Levanta a sua mão. Então a gente vai citar da melhor maneira possível. Vamos lá, com todo vigor, vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Por isso te adoramos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos quebrantamos diante da tua face e o fazemos para a honra e glória do teu santo nome. Aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Para quem vem acompanhando a gente desde o dia 25 do mês passado, aliás, desde o dia 17 do mês passado, nós estaremos até o dia 25 trabalhando a vida de oração. E eu quero pensar com os irmãos hoje sobre venha o teu reino. Eu acredito que todos nós aqui, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, inclusive você que está em casa, acredito que em várias oportunidades, nós já podemos recitar diante de Deus esta oração. Não apenas lê-la, mas já podemos recitar de todo o nosso coração. Quem em alguma situação de apuro, quem em alguma situação desconfortável, não clamou ao Senhor dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, estende a tua mão, Senhor, protege-me, Senhor, age em meu favor, Senhor, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre mim. Quando nós nos dirigimos a Deus, pedindo o domínio de Deus sobre nossas vidas, pedindo o governo de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas decisões, sobre nossas emoções, sobre a nossa caminhada, quando nós nos submetemos ao domínio do Espírito Santo de Deus, nós permitimos que o reino de Deus seja instalado em nossas vidas, nós permitimos ser usados no reino de Deus, de acordo com a grandeza do único e soberano Deus, a quem pertence a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Quando se pensa em reino, a palavra do Senhor diz que venha a nós o teu reino. O reino de Deus não é o céu. O céu faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus não é o céu. Afinal, o próprio Jesus, certa vez, falando aos apóstolos e aos discípulos, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, portanto, é o governo de Deus, é o domínio de Deus, é o poder de Deus, é a orientação que Deus dá ao coração que crê, ao coração que se quebranta, ao coração que obedece, ao coração que se sujeita à vontade soberana desse Deus. E quando nós nos submetemos a esse Deus, quando nós permitimos que o seu domínio, que a sua vontade governe as nossas vidas,
nós descobrimos que para estar sendo usados por Deus, para estarmos aliados e alinhados com o reino de Deus, nós precisamos viver em obediência, em amor, e o fruto disso será sempre vitórias. O reino de Deus não é um reino onde as lutas não aparecem. Possivelmente você já deve ter perguntado a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Porque um problema desconfortável machuca o meu coração, porque coisas com as quais eu tenho dificuldade de conviver, porque essas coisas, Senhor, estão impregnadas no meu dia a dia. Porque o reino de Deus é o reino que se opõe ao reino das trevas. E o reino, ele precisa estar constantemente em desafio. O reino precisa crescer, o reino precisa se estabelecer na vida de outras pessoas. E para isso é preciso que esse reino instalado em nossas vidas obre dentro de cada um de nós aquilo que é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus é o nosso grande exemplo de submissão ao reino de Deus. A palavra do Senhor diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O maior exemplo, o ícone do cristianismo, o maior foco, a maior revelação para que nós possamos nos inspirar, a pessoa para quem precisamos olhar e desejarmos copiar, precisa ser Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que houve em Cristo Jesus? Ele vai focar que houve em Cristo Jesus a obediência, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se submeteu ao reino de Deus, Jesus se submeteu ao governo de Deus. Embora Jesus fosse também divino, embora Jesus fosse também o próprio Deus encarnado, ele, na figura de homem, ele nos demonstrou, ele nos exemplificou que o reino de Deus só tem domínio sobre nossas vidas quando decidimos obedecer. Não existe nenhum súdito, não existe nenhum servo, não existe nenhuma pessoa inserida no reino de Deus e que viva de acordo com o domínio, com a vontade do Deus soberano, se não estivermos em obediência completa e irrestrita. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus se submeteu ao reino de Deus porque Ele amou a todos e nos ensinou a amar. O reino de Deus é um reino de obediência. Tem pessoas que não gostam de obedecer, desde pequenas, e passa por várias faixas etárias, e quando chega na vida adulta, e às vezes até mesmo já anciãos, tem pessoas que não gostam de obedecer, porque obedecer significa viver debaixo de determinadas regras, debaixo de determinados conceitos, e às vezes essas regras e esses conceitos, eles machucam, porque eles nos tiram a libertinagem, não a liberdade, mas a libertinagem, a facilidade de fazermos o que queremos, sem que tenhamos que prestar contas ao Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo, Ele amou o mundo de uma forma tão grande, Deus amou o mundo de uma forma tão grande, que quando Ele esteve diante de uma situação, em que Ele precisava obedecer ou não ao Pai, Ele se refere ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim essa angústia, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Isso é a expressão maior de amor, um amor que está pautado na obediência. Senhor, ir à cruz será sacrificial, ir à cruz será doloroso, ir à cruz será tudo que um ser humano não gostaria de fazê-lo, mas em obediência a Ti, por amor a Ti, eu me submeto à Tua
vontade. O reino de Deus, o reino que Jesus pregou e ao qual ele mesmo se submeteu, é um reino onde a morte constantemente é vencida. Quase todo mundo tem medo de morrer. E os que não têm medo de morrer também não se habilitam para morrer. Vamos tirar aqui uma prova. Quem gostaria de morrer até meia-noite? Levante a mão hoje, até meia-noite. Todos os seus problemas cessarão a partir da meia-noite. Alguém quer morrer até a meia-noite? E a gente reclama, mas ninguém quer partir. O último inimigo, diz a palavra de Deus, o último inimigo que venceremos é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte, a última barreira, a última situação que será enfrentada por cada um de nós é a própria morte. É a barreira em que, a partir dela, não estaremos mais com esse corpo físico, mas em espírito seguiremos a nossa vida na presença do Senhor. E o reino de Deus que começou em nossas vidas, neste corpo encarnado, neste corpo físico, ele há de se perpetuar. O domínio de Deus, o governo de Deus continuará sobre nossas vidas, sobre as nossas, dando-nos toda a sua orientação, pois que nem mesmo a limitação física ou a falta do corpo físico vai nos impedir de estar debaixo do reino de Deus. Mas eu quero que você observe na oração que Jesus falou, no versículo de número 9, ele se dirige aos apóstolos, aos discípulos. Ele não se dirigiu aqui às multidões. Ele estava ensinando aqui as pessoas que queriam orar, chegaram para ele e disseram: Senhor, nós queremos aprender a orar, nós queremos aprender a ter intimidade com Deus, nós queremos aprender a escalar a nossa vida, deslizar os nossos passos sob o domínio do Deus Todo-Poderoso. Ele não ensinou essa oração para qualquer pessoa, mas para aqueles que já estão inseridos no reino. Só tem, permitam a palavra, ambição, só tem ambição por orar quem está inserido no reino de Deus. Só tem vontade de orar, só tem prazer em orar quem verdadeiramente conhece o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino onde a morte constantemente ela é vencida, porque a morte, que é o contrário, é o oposto da vida, a morte ela tira das pessoas a possibilidade da vitória. Mas em Cristo, diz a palavra do Senhor, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, e esse Cristo que diz: vocês devem orar dizendo: venha o teu reino. À medida em que nós pedimos o reino de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, estamos dispostos a nos submeter à tua vontade. Muitas vezes temos desejos, propósitos, intenções, e quando oramos, Deus muda toda a nossa história. Uma vida de oração é uma vida de vitória, embora não seja uma vida sem lutas, embora não seja uma vida de dificuldade. Aliás, quem ora muito, enfrenta muitas dificuldades. Quem ora muito, ultrapassa várias barreiras, porque a oração ela é feita para aqueles, ou ela é destinada para aqueles que verdadeiramente querem depender de Deus. E o próprio Deus, na figura do seu Filho, ele disse: enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por angústias, vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por questionamentos. Mas o próprio Deus que disse: no mundo vocês vão ter aflições, é o mesmo que diz: vocês podem, vocês devem nutrir dentro de vocês o bom ânimo, a alegria, a esperança. E a esperança, como vimos semana passada, a esperança ela não falha, porque
o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos é dado. Jesus se submeteu ao reino de Deus. A igreja, ela também está submissa ao reino de Deus. A figura de reinado nos remete à figura de alguém que está reinando, de um rei. É por isso que nós chamamos Jesus de nosso rei. É por isso que mesmo na sua cruz estava escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele é rei, ele era rei, ele continuará sendo rei. A igreja se submete ao reino do Senhor Jesus Cristo, porque é a igreja do Senhor que é o agente de libertação neste mundo. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando de você que está me ouvindo, você que está me vendo, você que está aqui. Eu estou falando de mim, eu estou falando de cada pessoa. Eu estou falando de pessoas que foram lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro. A igreja é o agente da libertação, e é por isso que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: vocês devem orar, dizendo: venha o teu reino. Nós podemos pedir a Deus: Senhor, manda o teu reino, Senhor, manda a tua ordem, Senhor, manda o teu poder, Senhor, manda o teu direcionamento. Senhor, nós queremos te seguir, e queremos seguir de uma forma com tanto afinco, com tanta dedicação, que nos tornemos ímãs. À medida em que estivermos trilhando, indo, andando, tenhamos uma comunhão tão perfeita com o Senhor, uma intimidade tão profunda com o Senhor, que pecadores comecem a ser atraídos ao reino de Deus. As pessoas, elas trabalham por aquilo que elas veem. As pessoas buscam aquilo que estão vendo. É por isso que a fé quebra toda essa lógica, porque diz a palavra de Deus que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que se não veem. Então, à medida em que nós nos colocamos na fé, à medida em que nós dependemos da fé, e a fé faz parte do reino de Deus, a fé é uma das ferramentas, é um dos mecanismos disponíveis para a igreja, para avançar, para levar outras pessoas. É mais ou menos assim: a igreja, ela começa a ver o que Deus revela, e ela começa a viver o que Deus revela, e as pessoas que não são igreja começam a ver a igreja e começam a desejar o que é ser iguais à igreja. Quando pedimos: Senhor, venha o teu reino, nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, que sejamos em tudo parecidos com o Senhor Jesus, que sejamos em tudo parecidos com o teu Filho, de modo que as outras pessoas comecem a crer, porque é a igreja o agente libertador. Talvez quando a gente fala em libertação, as pessoas pensam logo em questão de possessão demoníaca, embora isso também é libertação. Quando você ora por alguém, quando Deus te usa para libertar alguém do poder do mal, do poder dos demônios, isso também é libertação. Mas é muito mais que isso. É muito mais que usar a autoridade do nome de Jesus e mandar que os demônios saiam, porque eles se submetem ao nome do Senhor Jesus. Mas é muito mais do que isso, porque não apenas afugenta o inimigo e seus anjos, seus demônios da vida de alguém, mas leva essa pessoa, por mais pecadora que ela seja ou que tenha sido, a ser lavada, transformada no sangue do Cordeiro, e por consequência ser atribuída a essa pessoa a bênção da salvação. Você que é igreja, você precisa orar de uma forma tão grande que as pessoas queiram te imitar. Talvez na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, no lugar onde você convive com outras pessoas. Quantas pessoas chegam para você e dizem assim: ore por mim, interceda por mim, eu estou vivendo um problema, eu estou passando por uma situação difícil, eu quero que você interceda a Deus, eu quero que você ore. E sabe por que as pessoas pedem a você para orar? Porque elas acreditam que a oração move as mãos de Deus, que a oração é o poder de Deus, e elas acreditam que uma igreja que ora é uma igreja que tem
intimidade com Deus. A igreja, ela está submissa ao reino de Deus, porque é ela, a igreja, que precisa suprir as necessidades do mundo, começando pelo mundo espiritual. Recentemente, não é novidade para ninguém, as últimas notícias da região serrana, todos nós, quem nasceu, quem mora, quem aprendeu a amar essa terra, quem não ama essa terra, enfim, quem está inserido nesse contexto, pessoas que estão em outros estados, em outras cidades, pessoas que estão em outros países, que estão ajudando essas pessoas que de repente dormiram com os seus bens, com os seus entes queridos, e de repente de uma hora para outra perderam tudo, perderam todos, e no outro dia quando acordaram já não tinham mais onde morar, não tinham mais o que comer, não tinham a quem abraçar, já estavam preocupadas, procurando pessoas que agora querem apenas o consolo de determinadas pessoas, é que pelo menos elas possam dar um enterro, um funeral digno ao seu ente querido. Geralmente nós lutamos para que ninguém da nossa família morra, nós não queremos que as pessoas morram, os nossos amigos, nós queremos que praticamente eles sejam eternos, nós não queremos que eles morram, mas vejam o desespero de muitas pessoas, a morte, a dor chegou de uma forma tão grande, tão veemente na história dessas pessoas, que essas pessoas agora se contentam em simplesmente sepultar o corpo. Eu quero sepultar o meu pai, eu quero sepultar a minha mãe, o meu filho, eu quero sepultar o meu ente querido, apenas dar dignidade para ele, como se dissesse, já que eu não pude fazer alguma coisa enquanto tudo estava acontecendo, enquanto a catástrofe estava se processando, eu quero pelo menos externar diante de mim mesmo, já que ele já não pode ver, mas eu quero satisfazer o meu ego dizendo o seguinte, eu fiz alguma coisa por você, pelo menos pelo seu corpo. E a igreja, ela é chamada para isso. A igreja é chamada para alimentar as esperanças, alimentar os corações, alimentar o estômago. Muitos dos irmãos colaboraram, muitos dos irmãos participaram, doaram algumas coisas, alguns gêneros alimentícios, roupa, de alguma maneira muitos estiveram participando. A palavra do Senhor diz na oração que Jesus ensinou que deveríamos estar orando, ele diz assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nesse momento tem muitas pessoas que não têm o que comer, e não estão muito longe da gente. Eu não estou falando do outro lado do Atlântico, não estou falando de países mais pobres, não estou falando de regiões mais pobres, estou falando de pessoas que em todas as classes, em todas as cidades, pessoas que estão convivendo com as catástrofes, pessoas que estão convivendo com a desesperança, pessoas que estão vivendo com o desespero, e Jesus diz que devemos orar, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é interessante a solidariedade. O brasileiro, ele é um dos melhores no mundo a demonstrar solidariedade. Todas as vezes que acontece alguma coisa em qualquer região, em qualquer estado, em qualquer cidade, dentro da nossa federação, nós conseguimos ver o nosso povo se movimentar, conseguimos ver o nosso povo tentando ajudar de alguma maneira, pessoas que às vezes não têm, estão dividindo aquilo que supostamente não têm. As pessoas que estão ajudando lá em cima, lá em Petrópolis, pessoas que, de acordo com os noticiários, de acordo com as imagens exibidas, pessoas que estão abrindo suas casas para fazerem pontos de apoio, para poder levar o alimento para alguém, para poder levar um lanche para alguém. Isso também é tarefa da igreja. Jesus pediu, aliás ele não pede, ele é rei, rei não pede, rei manda. Jesus mandou que nós orássemos, pedindo, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a igreja submissa, submetida ao reino de Deus, que faz conexões entre o homem e Deus.
Mas essa igreja que faz conexões entre o homem e Deus, é uma igreja que vive debaixo da orientação do Senhor, e essa orientação exige o perdão. Certa vez eu ouvi de uma pessoa: pastor, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Eu perguntei a essa pessoa: por que é que você tem tanta dificuldade em perdoar? Ela disse: porque parece que me roubam de alguma maneira, me roubam alguma coisa quando eu ofereço perdão a alguém. É como se alguém tirasse de mim alguma coisa e eu ainda fosse devolver uma outra coisa a essa pessoa. O reino de Deus, o perdão, não é para liberar o outro, é para liberar o ofendido. Para liberar o ofendido. Suponhamos que você tenha ido para determinado local, para uma determinada mata, e uma cobra venenosa tenha picado a sua mão, e tenha colocado um pouco de veneno dentro do seu organismo. Só tem uma forma: ou você vai tomar o antídoto daquele veneno, ou você vai morrer. Ou você vai trabalhar para que aquele veneno seja neutralizado no seu corpo, ou então é uma questão de horas, ou talvez de minutos, dependendo da serpente, dependendo da letalidade do veneno. Quando a palavra de Deus diz assim: vocês devem orar, dizendo ao Pai: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. O reino de Deus é um reino de perdão. Constantemente o reino de perdão, e esse reino de perdão, à medida em que nós perdoamos, ao invés de nos sentirmos fracassados, menores, ultrajados, ultrapassados, nós somos fortalecidos, porque estamos debaixo da orientação do Senhor. Portanto, vocês orarão assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim, da mesma maneira, com a mesma singularidade com a qual nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É como se você estivesse com uma taça cheia de água, e o Senhor chegasse e quisesse colocar óleo dentro da sua água. E a leveza do óleo não vai permitir o óleo entrar nesta água. Todo o óleo que eu colocar aqui, ele vai ficar em cima. Ele não vai penetrar. Se o copo estiver repleto, a taça estiver repleta de água, não tem como o óleo penetrar. O que é que Jesus estava dizendo? Se o seu coração estiver cheio de mágoa, você não pode provar do óleo da unção do Senhor, você não pode provar do melhor do Senhor, porque a sua vida está envolvida com uma coisa que não é do Senhor, que não faz parte do reino de Deus. Você está me entendendo? Você está entendendo que quando nós oramos: Senhor, venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, venham as tuas regras, venham as tuas determinações. E ao servo não compete discutir, ao servo compete obedecer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte. Quando Jesus revelou a João o Apocalipse, ele diz à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu quero caminhar para o final. Quais são as condições para que o ímpio encontre-se com o reino de Deus? Veja bem, eu quero fazer uma grande diferença aqui com a palavra impiedade. Ímpio, não apenas aquele que é descrente. O que é um ímpio? Um ímpio é aquele que não está sob a autoridade do Espírito Santo de Deus.
É aquele que, em primeiro plano, ele faz as coisas por ser o homem natural. Ele não é espiritual, ele não é carnal, ele é o homem natural, segundo a descrição bíblica. Mas ímpio também se encaixa naquelas pessoas que, conhecendo a palavra do Senhor, não vivem debaixo da orientação da palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. O reino de Deus não é um reino de pecado, o reino de Deus é um reino de confissão de pecados. Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa. Primeiro confessa e deixa. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. É a confissão, é quando nós assumimos a nossa limitação. O reino de Deus nos dá condições de conectar outras pessoas ao reino de Deus. O reino de Deus nos incendeia, nos capacita, nos energiza, de forma que nós contagiamos outras pessoas, tocamos em outras pessoas, liberamos o poder de Deus através da nossa convivência com Deus. Jesus disse que é impossível, não improvável, é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível alguém acender uma lâmpada, acender uma candeia e colocar debaixo da mesa, debaixo de um vaso, debaixo da cama, debaixo do alqueire, debaixo de um vaso de planta. É impossível. A lâmpada ela é colocada em lugares estratégicos para que ela seja aproveitada da melhor maneira possível, toda a sua luminosidade. E o reino de Deus diz que quem está inserido no reino, somos a luz do mundo. E somos o sal da terra. Quando cada servo de Deus vive o reino de Deus, quando cada servo prega o reino de Deus, quando Jesus falou para os seus apóstolos, seus discípulos, ide e pregai, a tradução melhor ali é no gerúndio, o original está no gerúndio, não é ide e pregai, é indo pregai o evangelho a toda criatura. E o que é esse indo? Deitado, falando, calado, andando, em todas as situações, vivendo. À medida em que estivermos vivendo, precisamos estar exalando o bom cheiro de Cristo. O ide do Senhor é o indo que a igreja precisa observar. À medida em que cada servo prega o reino de Deus, à medida em que a igreja anda em unidade. Amados, existe uma diferença entre unidade e unicidade. Unicidade é quando nós queremos uma coisa única. Unidade é quando nós pensamos de forma diferente, mas abrimos mão do nosso modo de pensar, se aquela coisa ou aquele modo diferente de alguém pensar, vai chegar muito mais perto da vontade de Deus do que aquilo que eu aprecio. O reino de Deus não permite que tenhamos um rei na barriga. Tem pessoas que têm um rei na barriga. Essas não são aptas no reino de Deus. As que são aptas no reino de Deus são as que têm o Senhor no coração. Porque na barriga, esse rei, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas ao coração, ele diz: se hoje, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A igreja, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela aspira o crescimento do reino de Deus. A igreja, ela precisa sempre ter a visão de crescimento, o melhor para o reino de Deus. Nem sempre o melhor para o reino de Deus é a minha visão. De vez em quando estou observando as câmeras lá de dentro, às vezes algumas pessoas sentadas comigo, eu fico procurando alguma coisa ali nas câmeras, e alguém um dia desses disse assim: interessante, né? Daqui o senhor visualiza a igreja toda. Eu disse: não visualizo a igreja toda, visualizo boa parte da igreja. Mas tem alguém que visualiza o que eu penso.
consegue ver o que eu penso, consegue perceber o que eu cheiro, consegue pensar, consegue ver as intenções do meu coração. Existe um setor de câmeras no reino de Deus, e esse setor de câmeras é chamado de onisciência, a onisciência do Senhor, a onipresença do Senhor. Em todos os lugares o Senhor está te vendo, em todos os momentos o Senhor está te vendo. Você falando, o Senhor está te vendo. Você calado, o Senhor está te vendo. Você resmungando, o Senhor está te vendo. Você alegre, o Senhor está te vendo. Você pensando, o Senhor está esquadrinhando o seu coração. O salmista entendeu isso. Ele compreendeu que o reino de Deus, quem está inserido no reino de Deus, não tem como fugir da presença do Senhor. Para onde eu irei da tua presença, Senhor? Para onde me irei da tua presença? Se eu subir aos céus, eu te encontro. Se eu cavar no mais profundo da terra, eis que ali também te encontro. A palavra não chegou na boca, e eis que tudo em mim já conheces. O reino de Deus é um reino onde a transparência do ser humano, a transparência do servo, do súdito, é colocada diante da mesa do Senhor. O Senhor tem prazer em olhar as nossas vidas, não para nos castigar, mas para nos consertar. É por isso que ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A condição que ele está colocando aqui, para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. Mas vê que ele não fez uma inversão. Senhor, assim como nós perdoamos, perdoa as nossas dívidas. Se a iniciativa fosse nossa, seria impossível, mas ele diz: perdoa as nossas dívidas. Olha para as nossas vidas com complacência, olha para as nossas vidas com olhar de misericórdia, e ensina-nos a termos misericórdia, porque a misericórdia, sim, faz parte do reino de Deus. E por fim, para concluir, portanto, vós, os salvos, vós, os escolhidos, vós, os discípulos, vós, os apóstolos, vós, os comprometidos, vós, os que estáis lavados no sangue do Cordeiro, vós que tendes uma intimidade com o Senhor, vós que tendes Cristo como Senhor da vossa vida, portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Não meu Pai. Deus não tem filhos prediletos. Ninguém é maior diante de ninguém no reino de Deus. Por isso que ele, como rei, lavou os pés aos seus apóstolos. E ele disse: se vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou Senhor, e eu estou lavando os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés dos outros que precisam. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Venha a nós o teu reino. Baixa a tua cabeça, por favor. Fale com Deus. Você que está aí em casa, fale com Deus. O reino de Deus já é chegado. O reino de Deus já está em nós. Mas por vezes nós nos descuidamos e não permitimos que o rei desse reino triunfe sobre nossas vidas. E eu quero desafiar você nesse momento. Quero convidar você nesse instante a dizer: Senhor, venha o teu reino, venham as tuas ordens, venha o conhecimento, venha a aplicação da tua palavra na minha vida, venha o teu reino sobre a minha vida. Você se dispõe para isso? Você abre o seu coração para isso? Talvez você esteja aqui, talvez você esteja em casa. Se você dispõe: Senhor, eu quero o teu reino, eu quero ser um súdito, eu quero ser alguém que te serve dentro desse reino. Se você está em casa e decide entregar o seu coração ao Senhor Jesus, faça-nos saber pelo chat. Se você está aqui e quer revelar isso, levanta a sua mão, e com isso você vai estar dizendo: eu também quero fazer parte desse reino, eu quero orar por você.
Baixe a sua cabeça, fale com o Senhor. Venha a nós o teu reino. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, recebe, Senhor, as orações que são feitas nesse momento. Quebranta-nos, ó Deus, a começar, ó Deus, pela minha vida, pela vida desses que estão aqui me ouvindo, dos que estão em casa, daqueles que em outros momentos estarão também nos ouvindo, Pai, que eles possam ouvir a voz do teu Espírito, que possamos ouvir, ó Deus, aquilo que o teu Espírito tem para nos trazer dentro do teu reino. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado, Deus, pelo teu amor. Ensina-nos a vivermos dentro do teu reino. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.